Olá, tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida. Então, neste momento, eu gostaria de compartilhar mais um pouco desta obra aqui, que é Derrubando Golias, do Max Lucado, que ele conta a história de Davi. Tem um trecho do livro que chama-se, o título é Fortalezas. Foi na época que Davi ele decidiu então, ele já tinha se tornado rei de Israel, e precisava de uma capital para o novo reino. E ele decide então que Jerusalém seria a nova capital. E Jerusalém era habitada por um povo chamado Jebuseus. Eu vou ler um versículo bíblico que fala aqui em 2 Samuel 5, 6 e 9. Diz assim: O rei e os seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: Você não entrará aqui, até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Naquele dia, disse Davi: Quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água. Davi passou a morar na fortaleza e a chamou Cidade de Davi. Davi conquistou uma fortaleza física que era Jerusalém. Nós temos fortalezas para conquistar também, não uma fortaleza física, mas hábitos antigos que nós não podemos vencer, preocupações que nos atormentam e outras tantas coisas. O autor ele nos fala aqui que às vezes pode ser desanimador, tentam desanimar, dizer que nós não entraremos, né? Diz assim o autor: você nunca superará seus maus hábitos, nasceu pobre, vai morrer pobre. Você pensa que pode vencer seu vício? Repense. Ou seja, são fortalezas que temos em nossas vidas e tantas outras, né? São apenas exemplos. Mas diz assim: mas Davi conquistou a fortaleza. É verdade, a cidade era velha, os muros eram difíceis, as vozes eram desanimadoras, mas Davi conquistou a fortaleza. Você não adoraria que Deus escrevesse um mas em sua biografia? Nasceu para ser um alcoólatra, mas ela levou uma vida sóbria. Você não adoraria que Deus escrevesse um mas em sua biografia? Quer dizer, não importa quanto tempo nós estamos atravessando uma fortaleza na vida. Às vezes uma fortaleza mental, um padrão repetitivo de pensamento, filmes mentais que nos perturbam, fortalezas, problemas reiterados, mas Deus pode escrever um mas na nossa vida e mudar a nossa biografia, mudar a nossa história. Dois tipos de pensamento constantemente disputam a sua atenção. Um proclama os poderes de Deus e o outro lista os seus fracassos. Então, quer dizer, nós devemos focar nos pensamentos que nos proclamam o poder de Deus na nossa vida, né? Na mudança, do poder da mudança de Deus. O muro pode ser alto, mas nós vamos conquistar essas fortalezas que se apresentam na nossa vida. Por que ouvir os zombadores quando você pode com os mesmos ouvidos dar atenção à voz de Deus? Então Davi não ouviu os zombadores, os jebuseus, que disseram assim: olha, até os cegos e os aleijados vão correr vocês daqui. E na nossa vida nós temos zombadores, temos pessoas que zombam, temos, às vezes nós mesmos, praticamente os nossos pensamentos, né? São coisas que vêm, pensamentos desanimadores, mas nós não podemos dar voz, não podemos deixar que isso nos perturbe. Por que dar voz, ouvir os zombadores quando você pode com os mesmos ouvidos dar atenção à voz de Deus? Então a nossa confiança tem que ser na voz de Deus, na voz da palavra de Deus, que tudo eu posso naquele que me fortalece, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu serei mais que vencedor em Cristo Jesus. O muro era alto, eles tinham que usar um túnel.
Às vezes tem algumas fortalezas que são tão antigas que nós precisamos, além da direção de Deus, estratégias de como vencer aqueles maus hábitos, como vencer alguma coisa na vida. O muro às vezes é alto, a fortaleza é antiga, mas com certeza com a direção de Deus, com a força de Deus, a sabedoria de Deus, nós vamos vencer. Tem um outro capítulo deste livro que eu gostaria de comentar, que é O Máximo em Arrogância. Davi havia se tornado rei de Israel. Davi estava no palácio neste momento. E ele olha do terraço da sua casa uma mulher tomando banho, e essa mulher chamava-se Batseba. Davi se apaixona por esta mulher, mesmo sabendo que ela era uma mulher casada, uma mulher comprometida, proibida pela lei de Deus que ele casasse com esta mulher. Mas, apesar de tudo isso, Davi tem um relacionamento com ela, e este relacionamento trouxe consequências muito graves, né, para a vida de Davi, para o resto da vida. Foi um passo em falso que Davi deu, que trouxe consequências muito tristes para a vida dele. Um episódio muito triste para a vida dele. Mas tudo isso acontece, como o autor fala, o máximo em arrogância, quando Davi estava no topo. Nós vimos na história de Davi que ele foi jovem pastor, perseguido por Saul, ele sofreu perseguição, ele sofreu fugir, né, de Saul pelos desertos de Israel, mas agora ele está no topo, ele está no palácio. E esses momentos de grandes altitudes, como diz o autor assim, fique muito tempo em altas altitudes e 2 de seus sentidos irão sofrer. Às vezes quando nós, não sei se quando a gente viaja de avião ou quando está num prédio muito alto, a altitude ela prejudica os nossos ouvidos, nós não conseguimos ouvir direito. E também prejudica a nossa visão, quando nós olhamos lá para baixo, nós não conseguimos ver, definir as coisas corretamente. Assim, quando nós estamos em altas altitudes na vida, tipo num status, numa posição superior, isso pode afetar os nossos sentidos, e nós tornarmos arrogantes, cheios de orgulho, nós perdemos a humildade e nós caímos. Aqui eu vou ler um trecho do livro que diz assim: que contraste com o modo como o encontramos pela primeira vez no Vale de Elá, ajoelhando-se à beira de um ribeiro procurando 5 pedras lisas. Todos os outros estavam em pé, os soldados estavam em pé, Golias estavam em pé, seus irmãos estavam em pé, os outros estavam no alto. Davi estava abaixado, de barriga para baixo, na parte mais baixa do vale. Nunca esteve tão baixo, contudo, nunca esteve tão forte. 3 décadas depois, a situação se inverteu. Nunca esteve tão alto e, ao mesmo tempo, nunca esteve mais fraco. Davi chega ao ponto mais alto de sua vida, na posição mais alta do reino, no lugar mais importante da cidade, no terraço que dava para a vista para Jerusalém. E foi nessa altitude, neste momento de sucesso de Davi, que Davi caiu. Então nós devemos, às vezes, tomar um cuidado com o orgulho, com as posições. Quando nós estamos em cima, às vezes a queda é maior. Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. E agora eu vou ler uma história para encerrar nesse nosso momento que o autor passou. Ele estava viajando de avião e ele diz assim: não estive em um terraço, mas em um voo. Eu não vi a mulher no banho, mas uma comissária de bordo dando bola fora o tempo todo. Ela não conseguia fazer nada certo.
Pediam soda e ela trazia suco. Pediam um travesseiro e ela trazia um cobertor. E isso quando de fato trazia alguma coisa. Eu comecei a resmungar. Não em voz alta, mas em meus pensamentos. O que há de errado com o serviço nesses dias? Acho que estava ficando um pouco convencido. Havia acabado de dar uma palestra em um evento. As pessoas haviam dito que como estavam felizes por me verem ali. Não sei o que era mais louco. O fato de elas dizerem isso ou o fato de eu acreditar nisso. Assim entrei no avião e me sentindo o tal. Tive de inclinar a cabeça para passar pela porta. Tomei meu assento sabendo que o voo era seguro, já que os céus sabem que sou essencial para a obra de Deus. Então pedi o refrigerante, o travesseiro. Ela mencionou os serviços e eu murmurei. Vê o que eu estava fazendo? Colocando-me acima da comissária de bordo. Na hierarquia social do avião, ela estava abaixo de mim. Sua função era servir e a minha era ser servido. Não olhe para mim assim. Você já não sentiu um pouco superior a alguém? O manobrista do estacionamento, ao balconista da quitanda, ao vendedor de amendoim na peleja, ao funcionário de casaco xadrez? Você já fez o que eu fiz? E você já fez o que Davi fez? Perdemos a nossa visão e a nossa audição. Quando olhei para a comissária de bordo, não vi um ser humano, vi uma comodidade necessária. Mas uma pergunta mudou tudo. Senhor Lucado, imagine minha surpresa quando a comissária de bordo se ajoelhou do meu lado do meu assento. É o senhor que escreve livros cristãos? Livros cristãos, pensamentos cristãos. Essa é uma questão, eu disse para mim mesmo, descendo as escadas do terraço. Posso falar com o senhor? Ela perguntou. Seus olhos encheram de lágrimas e seu coração abriu-se e ela usou 3 ou 4 minutos seguintes para falar de sua dor. A papelada do divórcio havia chegado naquela manhã. Seu marido não ligava nem de volta para ela. Ela não sabia onde ia morar. Mal podia concentrar-se no trabalho. Eu poderia orar por ela? Orei. Mas tanto Deus como eu sabíamos que ela não era a única que estava precisando de oração. Max Lucado compartilha essa história, em que ele estava numa hierarquia social superior à aeromoça, né, ali a comissária de bordo. E a ponto que essa mulher estava fazendo tudo errado, ele se irrita e até que muda a história. Ela se ajoelha e diz assim, eu posso conversar com o senhor? O senhor escreve livros cristãos? Ele, sim, eu escrevo. E ela pediu então que ele orasse por ela, né? Que ele fizesse uma oração por ela, que ela estava atravessando um momento difícil, o divórcio tinha chegado e abalou a sua vida. E ele diz assim, orei, mas tanto Deus como eu sabíamos que ela não era a única que estava precisando de oração. Então as altas altitudes, quando nós achamos que somos indispensáveis, como estamos acima, isso nos prejudica a audição e a visão. Nós não conseguimos ver a necessidade do outro, mas só aquilo que serve para mim. Então este capítulo chama-se A Máxima da Arrogância. E o livro se encerra, nós já tínhamos visto a primeira parte num vídeo anterior, ele se encerra dizendo assim, que quando Davi mergulhava em Deus, levantava-se, ele não caía, mas quando olhava para as circunstâncias, ele caía. E no final ele diz assim, nunca desista. Da próxima vez que Golias acordar você, pegue uma pedra, é provável que ele saia do quarto antes que você ponha a mão na funda. Ou seja, as nossas pedras são a palavra de Deus, são os versículos bíblicos, a proteção de Deus e que nós possamos vencer estes Golias. Neste vídeo, nós vimos esses 2 capítulos que
sobre a questão das fortalezas, que não independe do que acontece na nossa vida, nós podemos vencer, não importa o que seja, e também o máximo da arrogância, que nós devemos cuidar para que o orgulho não tome conta, né? Mas que nós possamos calçar as sandálias da humildade, como Cristo fez, e ele diz: o mais importante é o que serve, não o que é servido. A minha oração é que Deus abençoe a sua vida, né? Que esse vídeo possa ser útil, né, para as nossas vidas, e que Deus nos abençoe nessa caminhada, que Deus nos ajude. Amém.